Eu queria, na verdade, falar para vocês da minha satisfação de estar participando desse evento aqui hoje. Agradecer especialmente ao Dr. Emerson, a Wellington, a Cláudia da CMW, pelo convite que me fizeram de estar aqui para trocar um pouco de experiências com vocês, né, uma vez que a gente está tratando de um assunto que são as doenças do erro-inato do metabolismo, que é, na verdade, um assunto relativamente novo para muitos profissionais de saúde, né, e para a gente aqui no Brasil também, esse olhar diferenciado sobre os pacientes que têm uma clínica, uma evolução diferenciada, vem ganhando um pouco mais de atenção e, com isso, os diagnósticos estão sendo feitos de forma mais frequente. A gente está vendo aumento da prevalência dessas doenças no meio, né, da saúde. Isso, para a gente, é muito bom, do ponto de vista da gente poder, de alguma forma, estar fazendo esse diagnóstico, estabelecendo o tratamento e melhorando, dependendo do diagnóstico, a qualidade de vida desse paciente. E, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo, nós estamos correndo atrás desse conhecimento, porque no Brasil são doenças raras mesmo, que muita gente nunca ouviu falar, não sabe do que se trata. Quando o pai chega com aquele livrinho de urgências e emergências, muitas vezes o profissional desconhece, nem sequer lê aquilo, trata da maneira que acha que tem que ser tratado. A gente se depara muito com isso lá em Salvador, né? Apesar de ser uma capital, a gente tem esses problemas que a gente encontra em cidades pequenas. A falta de conhecimento das doenças metabólicas ainda é muito grande. E eu acho que momentos como esse, né, devem ser fomentados, eles devem ser criados, não só aqui em Aracaju, não só lá em Salvador, mas em todos os locais onde existem maternidades, com UTIs neonatais, os hospitais grandes, onde o pediatra, o neonatologista se defronta, se depara com esses casos, né, que são bem difíceis. Então, quanto mais eventos desse tipo a gente disseminar, a gente propiciar, maior vai ser a divulgação da informação e maior a chance do diagnóstico e do tratamento para a criança que nasce com a doença do erro-inato do metabolismo. Mais uma vez agradeço a plateia, eu estava aqui comentando com o Dr. Emerson, que é um evento que eu fiquei muito feliz, assim, fiquei muito admirada pela quantidade de pessoas que estão aqui hoje, né, de outros eventos que eu já participei em outros lugares, até um pouco maiores. Não tivemos essa plateia assim tão grande. Vocês estão de parabéns, tá? Pelo interesse em estar aprendendo e compartilhando com a gente a experiência de vocês. Bom, então o Dr. Emerson já conversou com vocês, já iniciou vocês nas doenças do erro-inato do metabolismo, quando suspeitar, né? De que forma fazer o diagnóstico, quais os exames que são necessários. E para mim sobrou a parte mais fácil do processo, que é estar discutindo um pouco com vocês qual o tratamento adequado para cada tipo de doença do erro-inato do metabolismo que tem um tratamento relacionado com a alimentação. Próxima. Eu não vou me deter no que o Dr. Emerson já falou, mas ele já explicou para vocês que essas doenças do erro-inato do metabolismo elas são de caráter hereditário, na sua maior parte de herança autossômica recessiva. Próximo. E o grande defeito que a gente encontra na maior parte dessas doenças, pode passar, são alterações nas vias metabólicas, né, nas transformações que acontecem dentro do nosso organismo, que no indivíduo que nasce sem um defeito genético, aconteceriam normalmente. Nessas crianças, nesses indivíduos, a gente vai ter um desvio de rotas metabólicas que seriam fisiologicamente normais, com um acúmulo de substâncias não metabolizadas ou subprodutos que têm efeitos tóxicos, e são esses subprodutos que vão se acumulando ao longo do tempo, que vão causar as manifestações clínicas, que podem ser de caráter agudo ou crônico, como o Dr. Emerson já explicou. Muitas vezes o neonatologista tem uma criança que 24 horas, 48 horas depois que nasce, já tem um quadro, né, exacerbado, faz uma acidose, distúrbio hidroeletrolítico, tem uma queda de consciência, faz um coma, e aí a gente vai correr atrás de afastar um erro-inato. Mas tem outros casos que evoluem ao longo tempo. A criança cresce, anda, corre, fala, e de repente, com 2, 3 anos, começa a evoluir o quadro neurológico, apresenta crises convulsivas, mas todos esses sintomas são decorrentes de acúmulos de substratos não metabolizados no organismo, que vão determinar essas manifestações. O grande problema de lidar com essas doenças é que elas têm manifestações clínicas muito variadas e muito parecidas com qualquer outra doença comum,
né? Então, podem causar vômitos, diarreia, recusa alimentar, tremores, apatia, enfim. Então, isso acaba dificultando um pouco em se pensar no erro inato do metabolismo. E essas doenças, elas afetam diferentes órgãos e sistemas. Elas não têm uma prevalência em determinado órgão do organismo. Na verdade, a gente já sabe que o nosso fígado é a maior indústria do nosso corpo. É no fígado que se processam todos os processos metabólicos, né? Onde acontecem todos os processos metabólicos, onde ocorre produção de enzimas que vão quebrar, degradar, construir, né, liberar para outros órgãos. Então, a grande maioria das doenças do erro inato do metabolismo acabam comprometendo o fígado, né, mas outros tecidos também são lesados nessas doenças: rins, cérebro, coração, pulmão, o sistema muscular, esquelético, enfim. Todas essas manifestações vão depender do tipo de doença metabólica e do grau de alteração genética, porque a gente tem doenças que têm manifestações desde as mais leves até as mais graves e complicadas. Então, o mesmo paciente pode ter uma doença genética, por exemplo, uma doença do xarope de Bordo, e eu tenho uma criança que é tranquila, não tem nenhuma alteração neurológica, você olha para ela e não diz que ela tem uma doença do xarope de Bordo, enquanto outra tem o mesmo diagnóstico e é bem complicada, já apresenta sequela neurológica, tem várias complicações motoras, enfim, tudo isso vai depender do tipo de alteração genética e do grau de manifestação. Próximo. A dificuldade no diagnóstico está muito relacionada com a questão da sintomatologia inicial do paciente, como o Dr. Emerson falou. O início da doença pode ser bem precoce ou pode ser tardio. Tá? E a gente já sabe, a literatura já traz, que no caso dessas doenças metabólicas que têm tratamento, principalmente alimentar e dietético, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é o prognóstico do paciente. Ele pode ter uma vida normal e saudável, sem nenhuma sequela neurológica. Enquanto que quanto mais tardiamente a gente faz esse diagnóstico e começa com o tratamento, o prognóstico desse paciente ele é um pouco pior, do ponto de vista de qualidade de vida e desenvolvimento. Um outro problema, como eu falei para vocês, são sintomas inespecíficos, né, com manifestações associadas a diversas doenças. E, geralmente, esses pacientes eles só desencadeiam as manifestações na vigência de um processo infeccioso, como a doutora Patrícia chamou a atenção no bloco anterior. Então, às vezes, a criança está bem, aí tem uma febre, dessa febre ela evolui para um coma. Ou ela pega uma gripe, dessa gripe ela começa a apresentar vômito, diarreia, letargia e vai para um quadro mais complicado, precisando de um UTI. Tá? Então, essas doenças têm relação com mecanismos exógenos de fora, geralmente é a dieta ou um processo infeccioso, e os métodos diagnósticos para detectar essas doenças, eles são sofisticados. Infelizmente, a gente ainda tem, né, uma certa morosidade nesse diagnóstico. Nós não detemos ainda toda a tecnologia laboratorial para que esse diagnóstico seja feito com 24 horas, 48 horas da coleta das amostras. A gente tem uma média de resposta, aí, como o doutor Emerson falou, de 15 dias até 45 dias para você receber o resultado de uma amostra, e isso acaba dificultando demais você fazer um diagnóstico precoce e fazer a intervenção o mais cedo possível. Então, às vezes, a gente fica com a criança ali na UTI, né, com a dieta hipoproteica, já colheu os resultados, e a criança fica ali esperando aquele diagnóstico, enquanto nos países mais avançados, né, nos Estados Unidos, por exemplo, em 24 horas da coleta você já sabe todo o perfil metabólico da criança. Mas eu acho que a gente já evoluiu muito nesse sentido e isso tem facilitado de alguma forma os diagnósticos e aumentado a incidência das doenças no nosso meio. Próximo. Bom, os avanços que a gente tem acompanhado com relação ao conhecimento, tratamento dos erros inatos do metabolismo, eles dependem muito desse momento que a gente está tendo aqui agora, do entendimento da fisiopatologia, daquelas doenças metabólicas, para que o profissional possa pensar no diagnóstico, fazer esse diagnóstico e iniciar o tratamento. Tá? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico. E, através desses momentos de discussão, de detecção dos casos, né, de lidar com o problema que surge, a gente vai estabelecendo protocolos, né, de tratamento, ações diagnósticas e formas de manejar e cuidar melhor daquele paciente. Então, esse momento aqui para a gente é importante nesse sentido também. Próximo.
Então, só para chamar a atenção de vocês, o Dr. Emerson falou que nós temos 3 grandes grupos de erros inatos do metabolismo, tá? E esses grupos, eles se correlacionam com o tipo de manifestação clínica que o indivíduo apresenta. Especificamente na aula que eu vou estar apresentando para vocês, nós vamos trabalhar com as doenças do grupo 2, que são doenças relacionadas com defeito no metabolismo intermediário de moléculas. Essas doenças, elas têm um caráter de sintomatologia, de intoxicação aguda e crônica. A gente pode ter as 2 formas de apresentação. E as doenças que estão relacionadas com esse grupo são aquelas doenças onde a gente tem um tratamento relacionado com a ingestão do alimento. Tá? Não sei se vocês lembram, a doutora Emerson apresentou aquela tabela enorme. Então, dentro desse grupo, a gente encontra o erro do metabolismo relacionado com o metabolismo dos aminoácidos. E aí nós temos, pode passar, por favor? Pode passando. Nós temos a fenilcetonúria, a doença do xarope de bordo, os defeitos do ciclo da ureia, homocistinuria, tirosinemia e leucinose, tá? Temos também as doenças relacionadas com o metabolismo dos carboidratos ou dos açúcares, que a gente vai estar falando, pode passar. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o tratamento da glicogenose, da frutosemia e da galactosemia, que são as 3 doenças comumente vistas na nossa prática. E só lembrando que as doenças desse grupo, né, elas têm sintomas de intoxicação aguda, relação com a ingestão alimentar, e o paciente pode apresentar períodos livres de sintoma. Isso também acaba dificultando um pouco o diagnóstico. Uma criança que vai para a emergência, passa mal, vomita, tem diarreia, tem rebaixamento de consciência, faz aquela fase de estabilização, hidrata, recebe as medicações antieméticas, fica bem, volta para casa. Daqui a 6 meses, ele tem novamente uma outra intercorrência, vai para a emergência. Então, essas doenças têm também esse tipo de característica. Ou você tem uma manifestação bem aguda, ou você tem uma manifestação intermitente. E isso acaba dificultando um pouco o diagnóstico e o tratamento. Próximo. Então, como eu falei para vocês, as doenças do erro inato do metabolismo, o Dr. Emerson chamou a atenção que num rol de 500 doenças metabólicas, né, já existem algumas que são bem conhecidas, o metabolismo é bem trabalhado, bem estudado, já tem protocolos de tratamento estabelecidos. A gente tem o metabolismo do carboidrato, do aminoácido, dos ácidos orgânicos, defeitos do ciclo da ureia, defeitos de oxidação de ácidos graxos, que são as gorduras, e o defeito no metabolismo das vitaminas. Tem algumas doenças metabólicas onde você tem a ausência de cofatores que metabolizam determinadas vitaminas. Próximo. Então, quando a gente trabalha com essas doenças do grupo 2, geralmente o que a gente observa é um defeito na produção de uma enzima específica que metaboliza determinado nutriente. Então, o defeito na ação dessa enzima vai levar a um bloqueio na rota metabólica, ou seja, você tem uma proteína que vai ser digerida, que vai gerar um aminoácido, aquele aminoácido vai ser transformado em outro componente por uma enzima. Uma criança que tem um defeito na produção daquela enzima, ela vai deixar, próxima. Então, uma criança que tem um defeito, por exemplo, na produção da enzima que transforma A em B, ela vai ter um acúmulo de A no sangue, porque ela não tem enzima que vai transformar A em B, e ela vai ter uma deficiência de B no organismo. Então, a gente vai ter 2 ações acontecendo nesse paciente. Primeiro, um efeito tóxico pelo acúmulo, e segundo, um defeito de falta, de deficiência pela falta de produção. Próxima. Então, essas doenças, elas têm uma alteração da rota metabólica. Então, como você tem um acúmulo da substância tóxica, o organismo tenta, de alguma forma, se livrar daquela substância. Então, ele cria rotas metabólicas alternativas. E, com isso, a gente vê aquelas alterações que o Dr. Emerson chamou a atenção. Elas produzem ácidos voláteis que são eliminados na urina. E isso dá aquele cheirinho característico da urina do bebê. Nada mais é do que a eliminação daqueles compostos que o organismo produz para tentar minimizar o efeito tóxico. Né? E a gente tem também, pode passar, e a gente tem também as carências que têm que ser repostas pela falta da produção daquele substrato. Próximo. Isso aí é só para vocês entenderem um pouco, né, de que forma esses erros inatos do metabolismo acabam alterando, né, a fisiologia normal do indivíduo. Então, dentro da funcionalidade do fígado, daquela indústria fígado, né, que não tem nenhuma doença metabólica, funciona normalmente, existem são milhares de enzimas que participam dos processos metabólicos.
Ninguém precisa decorar esse quadro, até porque os livros estão lá. Mas a gente precisa saber, pelo menos conhecer, reconhecer minimamente o que cada enzima faz dentro do organismo. Então, a gente tem enzimas que trabalham no metabolismo dos açúcares, enzimas que trabalham no metabolismo das proteínas, dos ácidos graxos, e dentro de cada uma dessas vias metabólicas já se conhece o tratamento adequado com a terapêutica que pode ser instituída e você pode melhorar bastante o prognóstico do paciente. Próximo. Então, o tratamento dietético ou nutricional, ele constitui o pilar mais importante no manejo global desses transtornos, porque basta você excluir ou restringir da alimentação desse paciente o composto tóxico que ele volta normalmente ao seu estado de saúde. Todas as alterações, vômitos, diarreia, recusa alimentar, crises convulsivas, você consegue reverter esses processos uma vez que você institui o tratamento. E no caso das doenças que estão tratadas com dieta, o que a gente faz basicamente? Primeiro é diminuir o excesso de substratos que são tóxicos ao organismo através da restrição ou retirada de determinado nutriente, dependendo se ele é ou não essencial ao organismo. Porque nós temos algumas proteínas que são consideradas essenciais, alguns aminoácidos que não são produzidos pelo organismo, então a gente não pode simplesmente excluir da dieta, senão a gente causa um outro problema para o crescimento, ganho de peso e outras funções orgânicas. Mas tem outros aminoácidos que são não essenciais. O organismo consegue produzir através de outros alimentos e esses aí a gente só precisa restringir. Tá? Um outro pilar do tratamento dietético é tentar reduzir a produção do metabólito final, que são aqueles metabólicos tóxicos e que muitas vezes podem ser ou não eliminados pela urina, pelo suor, e isso a gente faz através da suplementação. Aquele que não é produzido tem que ser suplementado. E a gente tem que levar em consideração também a alteração ligada à deficiência de cofatores. Muitas vezes o indivíduo ele nasce com a produção normal da enzima, a enzima está lá funcionando, mas ela não tem o cofator, que é como se fosse o combustível que faz com que ela funcione. E algumas doenças hoje, elas têm tratamento com a administração desses cofatores. Próxima. Também não é através da alimentação, mas via medicamentosa. Então, as principais modificações que a gente faz na dieta dessas doenças tratadas com alimentos são quantitativas. Primeiro, a gente modifica a proporção do nutriente ofertado. Então, por exemplo, se é um paciente que tem fenilcetonúria, que a gente vai falar mais um pouquinho na frente, a gente restringe a quantidade de fenilalanina que ele recebe na dieta. E com isso a gente consegue evitar todas as consequências neurológicas, né, o retardo motor, cognitivo, e o paciente consegue crescer e ganhar peso de uma forma satisfatória. Uma outra modificação essencial no tratamento dietético é qualitativa. A gente também tem que restringir certos nutrientes específicos que podem estar relacionados com a manifestação e a sintomatologia daquela doença. A gente vai falar mais especificamente na frente. E o terceiro pilar do tratamento é a suplementação. Muitas vezes, alguns pacientes respondem com melhora da variação da doença, da sintomatologia clínica, com suplementação de coenzimas específicas e de complexos vitamínicos que têm alguma ligação com a doença metabólica. Próximo. Ai, ficou muito pequenininho. Esse quadro, na verdade, ele só lista, né? Obrigada. Dentro das doenças metabólicas tratadas com dieta, qual é a doença e qual o defeito relacionado e a forma de tratamento. Então, no caso dos aminoácidos, na fenilcetonúria, a gente tem uma deficiência de uma enzima, fenilalanina hidroxilase, e a dieta tem que ter uma restrição de fenilalanina. Na tirosinemia, a gente tem que fazer uma restrição de fenilalanina e tirosina, porque a fenilalanina ela é transformada em tirosina. Então, se você só restringe a tirosina e não controla a ingestão de fenilalanina, você também vai levar um aumento de tirosina. No caso das acidemias orgânicas, dependendo do tipo de acidemia, na glutárica tipo 1, restrição de lisina e triptofano. Na acidemia propiônica e metilmalônica, a gente restringe os 3 aminoácidos de cadeia ramificada, isoleucina, leucina e valina, e suplementa com alguns cofatores. Enfim, isso aqui é só para vocês saberem e conhecerem que, dependendo do tipo de aminoácidopatia, para cada um desses defeitos, existe um tratamento específico.
Não é o mesmo tratamento que é aplicado para todas as aminoácidopatias. E para cada uma dessas doenças, a gente vai estar falando mais lá na frente, hoje a gente já dispõe da fórmula metabólica, que é o pilar da alimentação desses pacientes, específica para cada uma dessas doenças. Próximo. Então, quando você está diante, né, de um paciente, geralmente a gente vê esses pacientes em UTI neonatal, que tem uma suspeita de um erro inato do metabolismo. O que fazer na urgência, na crise aguda? Então, muitas vezes lá em Salvador, a gente recebe os telefonemas das maternidades, né, dos hospitais. Tem um paciente aqui que está com esse sintoma, está em 5 dias de vida, no segundo dia, foi assim, foi assado. O que fazer? Primeira orientação que a gente dá para o profissional: não faça nenhuma modificação antes de colher os exames. Colha todos os exames que o Dr. Emerson já esclareceu aqui para vocês, né? Congele. Geralmente esses exames são enviados para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E só depois que você faz a coleta, porque aí sim você vai ter todo um material que não foi alterado. Se ele tiver alguma doença, naquele momento de crise, é o momento certo para colher, a gente vai detectar. Depois que ele faz essa coleta, qual é a orientação? Colheu as amostras, envia essas amostras para o centro de diagnóstico, e aí a gente vai trabalhar com a remoção dos compostos considerados tóxicos, que estão mais relacionados com doenças do erro inato do metabolismo, né, com tratamento alimentar e que podem levar à descompensação. Então, a gente orienta restringir, retirar a proteína da dieta, né, durante um período de 4 horas, 48 horas, para que o paciente possa até responder do ponto de vista de melhora da consciência, né, das crises. Muitas vezes eles fazem crise convulsiva de difícil controle. Então, a gente sabe que as proteínas têm uma alta ligação com doenças metabólicas. A gente também restringe a oferta de lactose e galactose. A gente faz a orientação de entrar com nutrição, muitas vezes parenteral, só com maltodestrina, com glicose e com solução de gordura manipulada, né, para a nutrição parenteral. Há um tempo atrás, há umas 3 semanas atrás, nós tivemos um encontro lá na PAI com a doutora Elisa, que ela é do Serviço de Referência de Portugal, e ela chamou a atenção que lá em Portugal, além de fazer a restrição das proteínas, elas também têm o cuidado de restringir gorduras. Né, porque existem algumas doenças da oxidação dos ácidos graxos, VL-CHAD, MCAD, que podem complicar ainda mais quando você administra gordura venosa. Mas aqui, eu fiz até uma revisão, a gente ainda orienta que esses pacientes sejam tratados com nutrição, com glicose e gordura, para que a gente promova o anabolismo, evite a perda de peso, evite o catabolismo. Porque uma vez que o paciente perde peso, ele quebra músculo e essa proteína muscular ela tem aminoácido também. Então a gente acaba tirando da dieta, mas ele perde músculo e elimina a proteína para o sangue. Então a orientação é a gente promover o anabolismo, muitas vezes entrar com terapia de insulina também, porque as altas doses de glicose podem levar a hiperglicemias, mas essa é a recomendação na fase aguda. Oferta de glicose a 10% e eletrólitos, e alguns trabalhos trazem a necessidade de você já entrar com um coquetel de vitaminas, mesmo antes de você fazer o diagnóstico, porque algumas doenças metabólicas elas têm resposta próxima com a administração de vitaminas. Por exemplo, essa daí é a recomendação, né, do pessoal do Rio Grande do Sul. Se vocês ligarem lá para o CIEM, eles orientam, a gente está manipulando esse coquetel, tá? Principalmente as vitaminas do complexo B, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, porque algumas doenças, próximo, por favor, respondem só com a administração dessas vitaminas. O paciente tem uma melhora, né, progressiva do quadro que ele se encontra, porque ele tem uma doença que é responsiva a essa suplementação. Então, por exemplo, na acidura glutárica tipo 1, quando a gente administra riboflavina, alguns pacientes podem ser responsivos. Na metilmalônica, existe a orientação da gente fazer megadose de vitamina B12. Eu tenho um caso de acidemia metilmalônica que o paciente não faz dieta e só com as megadoses de vitamina B12 ele está bem, os exames de controle dele são normais e ele cresceu e ganhou peso de forma normal. O neurológico dele tem uma sequela porque foi diagnóstico tardio, mas ele respondeu com essa megadose de vitamina B12. Na propiônica, a gente suplementa biotina. Na deficiência de biotinidase também a biotina. Na urina do xarope de bordo, algumas formas são responsivas à vitamina B1.
Então, essa é uma recomendação, porque se o paciente tiver uma doença que é responsiva, de alguma forma a gente já consegue ter uma boa resposta. Próximo. Pode passar. Pode passar. Bom, então, quando a gente fala de suporte nutricional nos erros inatos do metabolismo, os objetivos principais são restabelecer o equilíbrio metabólico para melhorar a condição clínica desse paciente, evitar as sequelas ou alterações relacionadas ao efeito tóxico daquele nutriente específico e garantir o adequado desenvolvimento, ganho de peso e crescimento do indivíduo. Próximo. Então, no caso específico das doenças relacionadas com o metabolismo dos aminoácidos, o pilar do tratamento é a restrição do aminoácido que causa o efeito tóxico no organismo. Então, a gente evita o acúmulo do substrato, principalmente retirando dessa alimentação as proteínas de alto valor biológico, que são as proteínas de origem animal. Carne, leite, derivados, leguminosas, arroz, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, alguns cereais que têm um teor maior de proteína, como aveia, trigo, centeio, cevada. Esses alimentos, eles são retirados da dieta desses pacientes porque eles têm um alto teor de aminoácido. E a gente, no Brasil, infelizmente, nós não temos tabelas de composição de alimentos que tragam teor de aminoácidos dos alimentos. Então, como a gente não tem essa facilidade, lá fora eles têm as tabelas europeias, americanas, que descrevem exatamente cada alimento, o perfil de todos os aminoácidos que eles apresentam. Então, a gente aqui retira esses alimentos e oferece de forma controlada aqueles que a gente conhece a quantidade de aminoácidos. Então, por exemplo, na fenilcetonúria, a gente restringe essas proteínas, retira essas proteínas e restringe a ingestão de fenilalanina. Eles têm que comer fenilalanina, mas numa quantidade pequena e controlada. Na tirosinemia, a gente controla a tirosina e dependendo de cada defeito desse. Na homocistinúria, a metionina. Na doença do xarope de Bordo, são 3 aminoácidos que a gente tem que calcular a ingestão ali, deixar dentro do que é recomendado. Então, o cuidado específico e mais emergencial é com relação ao controle da ingestão proteica. Como essas dietas, a gente exclui toda a proteína de alto valor biológico, e a dieta fica basicamente vegetariana, né? Eles só podem comer frutas, verduras, folhas, raízes e o arroz, né? Que a gente conhece a composição de aminoácidos. Imagine que para a gente conseguir oferecer proteína para esse paciente crescer é muito difícil. Uma dieta bem calculada, com bastante fruta, bastante verdura, oferece no máximo 0,5, 0,8 gramas de proteína, né, por dia. E olha que a gente jogando bem para cima, assim, muita fruta, 300 gramas de verdura, 400 gramas de uma raiz. Então, a gente não consegue fazer essas crianças crescerem e ganhar peso só com alimentação vegetariana. A gente precisa forma de oferecer para essas crianças as vitaminas, os minerais e os aminoácidos, a proteína que ela precisa para crescer e ganhar peso. Então, por conta dessa necessidade, né, e graças a Deus, com o passar dos anos e com todo o conhecimento que vem sendo adquirido com relação ao tratamento alimentar dessas doenças, hoje a gente tem disponível no mercado as chamadas fórmulas metabólicas ou medical food, que foram desenhadas para cada doença e a sua necessidade específica de restrição. Essas fórmulas, elas têm todas as vitaminas e todos os minerais e atendem muitas vezes 150% a 200% a recomendação para a idade da criança desses nutrientes, mas ela não tem aquele aminoácido tóxico, tá? Então, por exemplo, na fenilcetonúria, que a gente vai ver mais lá na frente, essas fórmulas têm todos os 21 aminoácidos menos a fenilalanina. Então, com a administração dessas fórmulas, a gente consegue fazer a criança crescer, ganhar peso, formar célula do sistema vermelho, imunológico, enfim, ter uma vida normal como qualquer outro paciente. E muitas vezes, por conta dessa restrição, e quando a criança não tem o acesso a essas fórmulas metabólicas, a gente precisa usar suplementos de vitaminas ou outros cofatores para não desencadear processos de carência. Próximo. Pode passar. Então, a fenilcetonúria, dentre as doenças do erro inato do metabolismo com tratamento alimentar, ela hoje tem um vasto conhecimento. Foi uma das primeiras doenças a serem diagnosticadas e com o passar do tempo, né, com o tratamento, a evolução das condutas, hoje a gente tem muita informação com relação ao tratamento alimentar.
né? É uma doença que está relacionada especificamente com o metabolismo da fenilalanina. A criança não produz a enzima que metaboliza a fenilalanina, então ela ingere a proteína, né? E essa enzima, que é a fenilalanina hidroxilase, ela quebra a proteína e a gente vai ter a transformação da fenilalanina em tirosina. Num paciente com fenilcetonúria, ele nasce sem a produção dessa enzima e ele não vai conseguir converter fenilalanina em tirosina. Então, ele vai ter um acúmulo de fenilalanina no sangue e um defeito de tirosina na produção de tirosina. Vai ter uma deficiência de tirosina. Como essa fenil está acumulada, o corpo vai começar a produzir produtos tóxicos para poder eliminar. Então, produz ácido fenilático, ácido fenilpirúvico e fenilacético, que dá um cheirinho na urina do paciente. Muitas vezes, quando chega lá no consultório, foi o diagnóstico precoce, que a gente vai examinar, que abre a fralda, um cheirinho diferente, parece quem já trabalhou em laboratório, aquela ração de rato de biotério. É o cheirinho que tem na urina desses pacientes, que é provocado pela produção desses ácidos. Próximo. Então, esse acúmulo de fenilalanina é que tem um efeito degenerativo na criança ou no indivíduo com fenilcetonúria. Porque essa fenilalanina, esses aminoácidos, eles circulam livremente pela corrente sanguínea e eles são distribuídos nos diferentes tecidos do corpo para serem utilizados para fabricar célula, tecido. Mas o principal problema é que o tecido, né, o cérebro, ele é revestido por uma barreira que não é seletiva. Então, a quantidade de aminoácidos que passa para o cérebro depende da concentração desses aminoácidos no sangue. Então, se a gente tem um aminoácido numa concentração muito maior, no caso da fenilcetonúria é a fenilalanina, ela vai entrar em uma maior quantidade, que normalmente isso não acontece, e vai causar uma lesão a nível cerebral, né? E esse acúmulo ao longo do tempo vai fazer com que a criança não desenvolva, do ponto de vista motor, ela tem um retardo do desenvolvimento motor, ela não senta, ela não anda, ela não fala. E do ponto de vista também neurológico, esse acúmulo leva ao retardo mental profundo e irreversível. Se você recebe uma criança com diagnóstico tardio, já com essas manifestações instaladas, o que ele perdeu do ponto de vista neurológico, a gente não recupera. A gente pode recuperar do ponto de vista motor, né, com estimulação, com fisioterapia, a gente melhora a deambulação, mas o neurológico já ficou comprometido. Por isso que é tão importante a gente pensar no erro inato do metabolismo e fazer esse diagnóstico precoce. E a gente tem também outras manifestações, como convulsões, espasmos, eczemas, mas o principal problema de praticamente todas essas doenças é o comprometimento neurológico, que acaba afetando também o desenvolvimento motor. Próximo. Então, o pilar da dieta para a fenilcetonúria, e aí eu não vou me deter muito nas outras, porque são todas muito parecidas, e em todas a gente faz essa restrição de proteínas de alto valor biológico. Então, a gente proíbe o consumo daqueles alimentos que são fontes de proteína de alto valor biológico. O paciente não pode comer nem uma pequena quantidade. Por quê? Que é aquilo que o Dr. Emerson chamou a atenção. Muitas vezes o pai, o avô, vai passar um final de semana na casa de alguém. Ah, não, um pedacinho só de biscoito, maisena. Mas ele não tem enzima para metabolizar aquele biscoito, a proteína que está ali. Então, um pedacinho só vai ficar em excesso no sangue, né? E vai causar um efeito tóxico. E se esse pedacinho ele é consumido todos os dias, no final do mês, o dano já está ali estabelecido, tá? Tem alguns alimentos que são livres, que são aqueles alimentos que não têm proteína, que nós, como nutricionistas, ficamos assim doentes de orientar para consumir. Algodão doce, jujuba, maçã do amor, bala, tudo que é feito à base de açúcar, eles podem consumir, porque não tem proteína. E é tudo que a gente não quer que consuma. E tem alguns alimentos que são liberados de forma controlada, porque a gente conhece a quantidade dos aminoácidos ali presentes, e também não pode ser ingeridos em excesso, porque eles têm um aminoácido. Mas consumindo moderadamente, eles não fazem nenhum sintoma, nenhuma crise. Que são os cereais, o arroz, o macarrão especial que existe no mercado, as verduras, as frutas, as raízes e alguns alimentos hipoproteicos. Então, a dieta desse paciente é basicamente isso aí. Gorduras, açúcares e os alimentos controlados. Próximo. O que modifica, na verdade, o que faz a diferença no tratamento desses pacientes são as fórmulas metabólicas, porque a gente não consegue atingir a recomendação de proteína para fazer esses pacientes crescerem e ganharem peso com alimentos naturais, sem que haja ingestão excessiva de fenilalanina ou de qualquer outro aminoácido. Então, essas fórmulas metabólicas, elas oferecem cerca de 75% a 85% da proteína da dieta desses pacientes. Então,
pensem que sem isso a gente não consegue fazer o paciente crescer, ganhar peso, se nutrir, tá? Então, elas possibilitam melhor crescimento, porque elas favorecem a retenção de nitrogênio no organismo, melhoram o controle do aminoácido que está comprometido naquela doença, porque você oferece todos os aminoácidos sem aquele que é o tóxico, e a gente consegue fazer com que a criança ou o paciente tenha maior tolerância à ingestão daquele nutriente. Porque uma vez que você consegue oferecer uma fórmula com toda a proteína, sem o aminoácido, você consegue liberar maior quantidade de alimentos na dieta desse paciente, e isso melhora um pouco a adesão ao tratamento. Próximo. Eu gosto sempre de chamar atenção quando eu falo sobre as doenças metabólicas, é com relação ao cuidado no profissional que recebe esse paciente para estabelecer a dieta. Muitas vezes, por falta de conhecimento ou por não saber que aquela doença metabólica tem recomendação específica, as crianças são tratadas de forma inadequada. Eu já recebi pacientes que vieram de consultório privado, fizeram diagnóstico no hospital privado, fizeram tratamento com pediatra privado, e que não seguiam a dieta, fenilcetonúria, já chegou com sequela, comia tudo, só restringia carne e leite. Né? Então a criança vivia sempre descompensada, a evolução neurológica muito ruim, aí que não entendiam por quê. Ah, mas ele faz a dieta, ele não toma leite, ele não come carne, ele não come ovo, mas comia todo o resto, comia os biscoitos à base de leite, os bolos à base de farinha de trigo e leite. E quando a gente foi fazer a dosagem da fenilalanina dessa criança, 15, 20, que são níveis extremamente tóxicos para um paciente que faz uma dieta. Então, existem hoje tabelas específicas com recomendação de aminoácidos, ingestão de aminoácidos, proteínas, calorias e água para cada um desses pacientes. A gente não usa as DRIs, que são as recomendações de ingestão diária para a população saudável, que era como essa criança estava sendo tratada. Para cada doença metabólica hoje, nós já temos estabelecidos os protocolos de tratamento. Tá? Inclusive, já temos circulando no Brasil um livro chamado Protocolo Brasileiro de Dietas, que eu acho que vocês podem até baixar ele online. Ele foi inicialmente vendido, mas agora ele está disponibilizado online. Protocolo Brasileiro de Dietas. Esse livro foi disponibilizado há uns 2 ou 3 anos online, mas foi escrito já, acho que em 2004, mais ou menos, onde ele traz as principais doenças tratadas com dieta, e ele é muito bom, porque ele fala do diagnóstico, né, do tratamento fase aguda, tratamento fase crônica, e traz todas essas recomendações. Então, isso facilita muito a vida do profissional quando ele recebe esse paciente, porque a gente sabe que a terapêutica ela é específica para aquela doença. Próxima. Pode passar. Então, a gente tem essas recomendações para todas as doenças tratadas com dieta, como eu falei para vocês, e para situações específicas também. No caso da fenilcetonúria, a gente tem também essas recomendações para gestante, a mulher fenilcetonúrica que tem necessidade de restrição. Porque, como o doutor Emerson falou, existem, no caso específico da fenilcetonúria materna, a criança não necessariamente é fenilcetonúrica. Né? A mãe tem a doença, mas a criança pode ser saudável. Ela pode nascer com problema se a mãe não fizer a dieta durante a gravidez, porque a concentração de fenilalanina no cordão umbilical é de 3 a 4 vezes maior do que a concentração no sangue da mãe. Então, ela causa já retardo mental intraútero, além de levar também a malformações ao nascimento, microcefalia, macrocefalia. Então, essas pacientes têm que ter também um cuidado com relação à recomendação. Próximo. Gente, eu vou falar um pouquinho rápido porque a gente tem que terminar no horário. Então, hoje no Brasil, infelizmente, né, do ponto de vista de disponibilização como é que eu posso dizer para vocês, de opções, né? Nós não temos o mesmo leque de opções, de fórmulas metabólicas, de alimentos especiais que a gente tem lá fora. Né? Lá fora, para uma doença, a gente tem 5, 6 fórmulas metabólicas que podem ser utilizadas. Já foram fabricados alimentos hipoproteicos para cada doença. Então, eles têm barrinha de cereal, sucrilhos, falso queijo, sucos, sopas, pães. Então, lá fora, eles têm um arsenal de alimentos que podem ser utilizados. Aqui, nossa realidade, a gente, infelizmente, só disponibiliza das fórmulas metabólicas, né, que são fundamentais para garantir o tratamento desses pacientes. Hoje, no Brasil, nós temos para a fenilcetonúria,
que é uma doença que é coberta pelo programa. O paciente faz o diagnóstico, automaticamente ele já sai da consulta com a fórmula metabólica. O governo já tem essa compra. A gente tem disponível no mercado, especificamente, uma fórmula. Agora eu estou falando para vocês de um produto que já é usado há muito tempo, mais de 20 anos no mercado, que a gente sabe da eficácia, da eficiência. Que hoje nós tínhamos dois produtos no mercado, o outro saiu e hoje a gente tem os produtos PKU-MED, que dependendo da idade da criança, né, para menores de 1 ano a gente tem o MED-A, para maiores de 1 ano até 8 anos o MED-B e para crianças acima de 8 anos o MED-C. O que se diferencia nessas fórmulas? A quantidade de vitaminas, calorias e nutrientes para esses pacientes. Tá? Porque dependendo da faixa etária, essas necessidades elas são diferentes. Então, essas fórmulas elas suprem essas recomendações que são preconizadas nas tabelas. Tá bom? Então, eu trago isso para vocês conhecerem. Próximo. Para outras doenças... pode passar. Para outras doenças metabólicas... Pode passar. Para outras doenças metabólicas também existem fórmulas específicas. Então, para a doença de xarope de Bordo, a gente tem o MSUD. Para a tirosinemia, a gente tem o Tiromed. Para a doença do ciclo da ureia. Então, para cada uma dessas doenças metabólicas, a gente tem as fórmulas específicas para tratar. O grande problema hoje é que a criança que faz o diagnóstico de uma dessas doenças que não é triada no teste do pezinho, ela não sai da consulta com a fórmula. E aí é um grande questionamento. O que adianta a gente fazer o diagnóstico precoce e o tratamento só vai ser instituído daqui a 4, 6 meses? Né? Hoje existe esse problema do ponto de vista mesmo de a gente lidar enquanto profissional de saúde. Você recebe a criança, sabe que tem a fórmula, tem o tratamento, mas ela só vai receber daqui a 3 meses e talvez quando ela receba ela já está com uma sequela grave, que poderia ter sido evitada. Né? Então, lá o que a gente fez foi uma parceria com os municípios, que eu não sei se isso acontece aqui. Numa primeira instância, a gente faz um relatório, os pais entram com uma ação no Ministério do município, o município assume esse paciente, eles compram as fórmulas. Então, os últimos 7 pacientes de doença do xarope de Bordo, eles já saíram de lá com a fórmula. Né? O município já tinha comprado e depois esses pacientes são absorvidos pelo Estado. Aí o Estado é quem passa a comprar essa fórmula via ação judicial. E eles ficam recebendo sempre via ação judicial, porque não existe um programa que inclua esses pacientes como medicamento de alto custo para ser dispensado pelas APAES, por exemplo. Seria muito bom se eles já saíssem com essa fórmula na mão, mas isso ainda não acontece. E assim, ciclicamente, a gente tem que estar refazendo esses relatórios a cada 1 ano, a cada 6 meses. Mesmo a gente colocando lá que é tratamento por toda a vida. Eles não entendem, sempre estão pedindo relatório. Mas, enfim, a gente tem que ter essa consciência que eles são fundamentais para o tratamento dos pacientes. Sem essas fórmulas, a gente não consegue fazer crescer, ganhar peso, nutrir a criança. E para cada uma dessas doenças, a gente tem, pode passar, uma fórmula específica disponível para fazer o tratamento. Então, basicamente, nas aminoácido-apatias, o tratamento é muito parecido. A gente restringe o aminoácido ligado com aquela doença e entra com a fórmula metabólica específica mais a dieta de restrição. No caso dessas acidemias orgânicas, que são doenças um pouco mais raras, o tratamento dietético também é muito parecido com o tratamento das aminoácido-apatias. Geralmente são doenças com sintomas clínicos inespecíficos e a conduta na crise é a mesma, né? Tratar a crise, se for o caso, entrar com ventilação mecânica, corrigir o distúrbio hidroeletrolítico, colher as amostras e aí a gente entra com uma dieta com restrição proteica, mantendo a oferta de glicose, de gordura, via oral ou parenteral, além de estabelecer o uso dos coquetéis vitamínicos e gradativamente a gente vai introduzindo a proteína na dieta desses pacientes. Até que o diagnóstico fique pronto, a recomendação é que a gente faça uma restrição proteica, com uma oferta que varia entre 0,5 a 1 grama de proteína por quilo, por dia, e nos casos dos bebês recém-nascidos, que têm uma necessidade proteica maior, a chegar até 2 gramas de proteína por quilo por dia, né, através da alimentação oral, até que as amostras, as coletas fiquem prontas e que a gente tenha um diagnóstico específico de qual doença a gente vai tratar. Próximo.
As medidas especiais dependem do tipo de doença que é diagnosticada. Então, como o doutor Emerson falou, são milhares de doenças que a gente tem. A gente tem uma medida para as acidemias metilmalônica e propiônica, que é a suplementação com carnitina, 150 miligramas por quilo por dia, para que esse paciente tenha uma resposta. Introdução de medicamento específico, metronidazol, 20 miligramas por quilo por dia, porque o metronidazol vai inibir o crescimento de bactérias intestinais que são formadoras desses gases, né? O propiônico e metilmalônico, que causam a descompensação na criança. Então, a gente depende da medicação. E considerar altas doses de vitamina B12, de 1 a 2 miligramas por dia, de 5 a 7 dias. Tá? As crianças que são responsivas a essa megadose, elas têm uma redução de 25 a 500 miligramas de ácido metilmalônico já nas primeiras 24 horas. Então, você pode tirar a criança da crise só com a suplementação dessa vitamina. No caso das acidemias ovaléricas, as recomendações são muito parecidas, né? A gente oferece glicina formulada, manipulada, 250 miligramas por quilo por dia, e L-carnitina, 100 miligramas por quilo por dia. São doenças que têm também uma necessidade de restrição proteica, porque, na verdade, a gente acaba aumentando a produção desses ácidos voláteis, e o tratamento a longo prazo requer restrição de proteína com ou sem uso de fórmula metabólica. Algumas crianças respondem só com controle da ingestão alimentar, e a gente não precisa suplementar a fórmula metabólica, outras não. Então, cada caso tem que ser analisado de forma diferente, porque não existe uma fórmula de bolso. Plin, acidemia metilmalônica, tem que usar fórmula. Não. Dependendo do caso, ele responde só a vitamina, ou responde só a restrição, ou responde com dieta mais fórmula metabólica. Suplementação com aminoácidos não pertencentes àquela via metabólica, suplementar vitaminas, sais minerais e carnitina, e acompanhamento clínico regular com equipe multidisciplinar especializada. Eu sempre gosto de chamar atenção também para o caráter de necessidade de um olhar global de toda a equipe desses pacientes. Não é só a nutricionista que compensa o paciente, não é só o pediatra que acompanha, não é só o neurologista. Eles precisam de uma avaliação multidisciplinar para que a gente tente detectar qualquer alteração que esteja saindo do nosso controle, mesmo o paciente com um tratamento adequado e seguindo a dieta direitinho. Pode passar. Bom, então, as doenças ligadas ao metabolismo dos aminoácidos, né, e dos ácidos orgânicos, elas têm um tratamento muito parecido. Com relação aos defeitos do metabolismo intermediário dos açúcares, a gente tem algumas doenças mais prevalentes, que são a galactosemia, a frutosemia e as glicogenoses. Eu vou falar para vocês bem rapidamente, tá? Existem outras doenças, mas que são menos prevalentes e a gente não tem muito diagnóstico. E a minha experiência mesmo são com as 3 ali de cima, tá? Eu tenho 2 casos de galactosemia, tive 2 casos de frutosemia e glicogenoses hoje, com a abertura do ambulatório, a gente tem cadastrados hoje 27 pacientes e chegando mais, né? Porque agora que as pessoas estão pensando em erros inatos do metabolismo, é que os diagnósticos estão surgindo. E às vezes surgem uns errados também, porque eu já recebi uns 2 para 3 pacientes de glicogenose fazendo terapia com a clínica que não tinha nada a ver com glicogenose. Triglicérides de 180, 190, não tinha ácido úrico elevado, não tinha hepato esplênico. Quando a gente colheu e mandou para Porto Alegre, um era deficiência de lipase alfa, a outra era Niemann-Pick tipo B, tipo C, e a outra era doença de Gaucher. Então, assim, mesmo com todo esse cuidado, a gente tem que prestar atenção na clínica do paciente, para a gente também ter o cuidado de estar fazendo o tratamento correto daquele paciente. Próximo. Então, no caso da galactosemia, que é uma doença relacionada ao metabolismo e utilização da galactose, o tratamento é muito simples, como o doutor Emerson falou. Eu acho que é um dos tratamentos que tem o melhor prognóstico. Você simplesmente retira a galactose da dieta, né, lactose, galactose, e o paciente fica ótimo, não tem nenhuma manifestação, cresce normalmente, desenvolve corretamente. E a gente só precisa mesmo fazer esse monitoramento na medida em que ele começa a comer outros alimentos. Próximo. Pode passar, o doutor Emerson já falou sobre isso, pode passar. Então, no caso específico da galactosemia, o objetivo geral é promover o crescimento adequado, o ganho de peso nas crianças, né? E o IMC adequado nos adultos, manter o nível de galactose
e galactitol no sangue e na urina controlados, principalmente porque a principal complicação da galactosemia é a formação de catarata pelo acúmulo desses substratos no olho da criança. Então, a gente tem que estar sempre controlando isso para evitar essas complicações, além das complicações hepáticas, prevenir as cataratas, como eu falei, prevenir o retardo mental e os danos neurológicos e prevenir a falência ovariana, porque as mulheres que têm galactosemia, que não têm um tratamento adequado na idade fértil, elas podem ter problemas, né, com relação à fertilidade. Próximo. Então, a recomendação dietética é restrição de lactose e galactose, inclusive dos medicamentos. Muitos medicamentos têm lactose e galactose na composição, então a gente tem que ter esse cuidado. Quer dizer, a gente não, o pediatra, cada um no seu quadrado. O pediatra tem que ter esse cuidado de estar sempre orientando a família com relação a essa monitorização. E eles usam fórmula livre de lactose, né? Qualquer fórmula infantil sem lactose pode ser utilizado para esses pacientes. Como a fórmula mais barata é a fórmula base de soja, eles acabam usando a proteína de soja antes de completar os 6 meses de vida. Mas qualquer fórmula infantil sem lactose pode ser utilizada sem nenhum problema para esses pacientes. E à medida que eles vão crescendo, eles vão tolerando pequenas quantidades de lactose e galactose, e a gente vai introduzindo alimentos que contêm lactose e galactose na dieta desses pacientes, em pequenas quantidades e monitorando o resultado. Próximo. No caso específico da frutosemia, a gente tem um defeito no metabolismo da frutose, que é o açúcar que a gente encontra nas frutas, né? Então, geralmente, essas crianças só têm manifestação quando elas começam a ingerir esses alimentos naquela idade de introdução da alimentação, que a gente começa com as papinhas de frutas, papinhas de verduras. Quando a criança é amamentada exclusivamente ao seio, ele passa aquele período todo livre de sintomas, e quando a gente começa a introdução, começam sintomas. Vômito, diarreia. Logo quando o paciente é apresentado o alimento, ele tem aquela manifestação imediata. E aí a gente começa a suspeitar da intolerância à frutose e pensar no tratamento. Essas são as 3 enzimas envolvidas nessa intolerância. Próximo. O tratamento é o mesmo, a gente restringe frutose da dieta do paciente e a gente acaba excluindo também sacarose e sorbitol, porque a sacarose ela é quebrada em glicose e frutose, né? E os alimentos à base de sorbitol também no metabolismo no fígado, eles são quebrados em frutose. Então, a gente tem que ter cuidado também com essa restrição. Então, até os 3 anos, a gente retira totalmente a frutose da dieta dos pacientes e, após essa idade, a gente pode oferecer de 10 a 20 miligramas por quilo por dia, que o paciente já tem uma tolerância maior. Mantém o aleitamento materno. Muitas vezes, algumas pessoas têm uma impressão errada, né? O paciente com frutosemia não pode ingerir leite materno. Leite materno, o açúcar do leite materno é lactose, é 100% lactose. Então, a gente mantém o aleitamento materno para esse paciente, que não vai ter efeito ruim, deletério nenhum. Tá? Cuidado com os produtos industrializados, a gente tem que ler os rótulos dos alimentos, porque muitos têm sorbitol e frutose na composição. E é muito comum a gente ter paciente com dificuldade de crescimento e ganho de peso porque não há uma suplementação adequada de calorias, de proteínas e vitaminas. A gente tem que estar sempre tentando atingir a recomendação diária para a idade, fazer a suplementação com polivitamínicos. Em alguns casos, alguns pacientes eles não respondem bem com a terapia dietética, eles podem fazer quadros de hipoglicemia, a gente pode estar associando o uso do amido cru. Amido é maisena, a conhecida maisena. Então, a gente faz a terapia com a maisena crua na dose de 1,7 a 2,5 grama por quilo por dose. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então, as manifestações clínicas no paciente com dieta com frutose são principalmente sintomas gastrointestinais, diarreia osmótica, flatulência, aquela criança que vem para a gente com um abdômenzinho grande, sempre aquele abdômen protuso, hipoglicemia, choque, intoxicação hepática, todas aquelas manifestações que o Dr. Emerson já falou. Próximo. E quando você institui a dieta, todos esses sintomas desaparecem. O objetivo principal, né, no tratamento da frutosemia é promover o adequado crescimento e ganho de peso, como eu falei para vocês, controlar a ingestão de frutose e preservar a função hepática e renal. Próximo. Próximo. Bom,
Um grande problema que a gente tem no tratamento dessas doenças, que são basicamente de origem alimentar, é com relação à adesão às recomendações. Porque geralmente elas têm que fazer uma dieta muito restrita, muito rigorosa, e a gente acaba não tendo disponível no mercado produtos prontos, receitas prontas para substituir o que elas não podem comer. Por exemplo, bolos, biscoitos, pães, tudo que uma criança normal come, né? Teoricamente, ele também deveria comer, mas a gente não tem isso disponível no mercado. Então, a restrição em si, ela é um grande problema para a gente ter um bom controle metabólico desses pacientes, né? O entendimento da família, da complexidade. Muitas vezes, quando o diagnóstico é precoce, que a criança faz o tratamento desde pequenininha, ela evolui bem, é inteligente, é sabida, corre e anda. Então, as pessoas não acreditam. Né? As mães sempre trazem essa queixa: doutora, eu levo numa festa, todo mundo fica me chamando de doida, porque eu não deixo o menino pegar um brigadeiro, eu não deixo comer um pãozinho. O menino não tem nada. E às vezes o próprio pai, que vai para as consultas junto com a mãe, ouve você falando, ouve o pediatra falando. Geralmente as mães chegam com essa queixa: doutora, eu estou com uma dificuldade terrível. Ele não fala nada aqui não, mas quando chega em casa ele dá. Quer dar um pedaço de carne, quer dar um pedaço de biscoito. Então, um grande problema que a gente tem hoje com relação ao tratamento dessas doenças é a educação, a conscientização dos pais, dos familiares, da escola, do grupo, né, onde ela convive. Isso tem atrapalhado bastante, principalmente quando eles entram na fase escolar e pré-escolar, que tem contato com outras crianças, com outro universo, é que começam as descompensações, né, os exames vêm mais alterados. Você deve passar muito por isso. A adolescência é outro período muito complicado, que eles querem viajar, querem andar em grupos e não querem levar as fórmulas metabólicas, porque eles têm que tomar aquelas fórmulas fracionadas de 3 a 5 vezes no dia. E é um mico tirar uma fórmula de um potinho para misturar num suco. É um problema. Então, eles saem da dieta e começam mesmo as questões psicológicas. É aí que o psicólogo da equipe tem um grande papel, não é só aí, mas aí principalmente, porque a gente precisa trabalhar a educação para que o paciente aprenda a se cuidar. Porque a partir dali ele sai da asa do pai e da mãe. Né? Então, ele precisa aprender que ele tem que se cuidar. Então, a gente tem uma grande dificuldade, né, com relação ao tratamento, também na frutosemia. A gente tem que ter atenção às fórmulas infantis, pois algumas têm frutose na composição. Quando você lê o rótulo, carboidrato, ingrediente, geralmente tem maltodestrina e lactose, mas algumas têm adição de frutose. A gente tem que aprender a ler o rótulo, ensinar a família a ler o rótulo e o cuidado com medicamentos contendo frutose. Então, vocês veem que basicamente todas as doenças a gente tem que ter o cuidado com tudo que o paciente ingere, do alimento ao medicamento. Próximo. Eu não vou me deter muito nesse grupo, tá? São as doenças com defeito no metabolismo de energia. Aqui eu vou falar especificamente das glicogenoses. Dentro do universo das glicogenoses, a gente tem aproximadamente 10, não é isso, doutor Emerson? Acho que já tem um pouco mais, né? São 10 tipos de glicogenoses e cada uma delas tem manifestações diferentes e envolvem órgãos diferentes. E especificamente hoje eu vou falar sobre a glicogenose tipo 1, pode passar, que é a que tem um tratamento dietético já bem estabelecido e que é base de tratamento para praticamente todos os outros tipos. E é a mais frequente, exatamente. E tem um quadro clínico mais grave, né, de alterações mais significativas. Então, a via metabólica do metabolismo do glicogênio, da glicose, envolve diversas enzimas. Cada quadradinho desse aí é uma enzima que, se tiver em deficiência, vai levar a um tipo de glicogenose. Tá? Então, ali tem mais ou menos 10 enzimas envolvidas no metabolismo e, dependendo dessa enzima, o diagnóstico, o sintoma clínico é diferenciado. Próximo. É só para vocês imaginarem. Então, como eu falei, cada tipo de glicogenose afeta um tecido diferente e tem uma enzima diferente relacionada. Próximo. Elas têm formas de apresentações também diferenciadas, o Dr. Emerson já falou sobre isso, mas o principal sintoma nesses pacientes, o principal sinal e sintoma é a hipoglicemia. São pacientes que têm uma tolerância ao tempo de jejum muito curta. Eu tenho uma paciente que está internada lá agora, que tem 1 ano e 8 meses. Se ela ficar 30 minutos sem comer, ela faz hipoglicemia. Ela agora está fazendo infusão contínua, porque teve uma complicaçãozinha, uma infecção, ficou neutropênica. Mas se ela sai da sonda 30 minutos, ela faz hipoglicemia de 24.
Então, o principal sintoma e sinal nesses pacientes são esses quadros hipoglicêmicos que podem acontecer ou na infância, ou como o doutor Emerson falou para vocês, na idade adulta, né? A gente tem também esse relato. Próximo. Pode passar. E a principal alteração nesse tipo de glicogenose, o doutor Emerson também já mostrou para vocês, são as complicações hepáticas. A criança faz um acúmulo de glicogênio no fígado, porque ele não tem aquela enzima que quebra o glicogênio, como a gente quebra, faz jejum, está lá malhando, não tem glicose, o fígado quebra o glicogênio e libera a glicose. Nesses pacientes, não. E a grande complicação é que o tratamento é fazer a glicose. E é quando ele chega nos atendimentos de urgência e emergência, as pessoas botam ele no soro com glicose a não sei quantos 1000%, e o paciente vai só acumulando aquela glicose no fígado. A glicose no fígado, e ácido úrico aumentando, a produção de ácido lático aumenta, o triglicéride vai lá para cima, né? Então, enfim, a gente encontra geralmente esses pacientes com uma hepatomegalia muito importante, e um outro sinal que é muito difundido na literatura é o que a gente chama de face de boneca, pelo acúmulo mesmo, né, do substrato na criança. Então, ela faz essa facezinha de boneca, as bochechas são bem proeminentes, e realmente, olhando para os pacientes, todos eles têm esses sinais bem característicos. Pode passar. Então, o tratamento das glicogenoses na fase aguda é manter um aporte de glicose para não produzir hipoglicemia e avaliar a necessidade de sonda nasogástrica, porque muitas vezes o paciente tem recusa alimentar, tem alteração de apetite, e a gente precisa muitas vezes fazer essa alimentação via sonda. O objetivo é prevenir hipoglicemia, normalizar os lípides séricos, estabilizar as alterações metabólicas e garantir o crescimento e desenvolvimento. Próximo. O grande pilar do tratamento é oferta de dieta fracionada a cada 2 ou 3 horas, porque o que a gente precisa é evitar a hipoglicemia e evitar o acúmulo de glicogênio no fígado. Então, a gente precisa evitar o jejum prolongado, de o máximo de 3 em 3 horas com alimentos, aumentar a oferta de carboidratos complexos, principalmente os produtos integrais, porque eles são degradados mais lentamente, libera glicose mais lentamente para o sangue, então com isso a gente consegue controlar melhor a glicemia. E é mandatório a terapia com amido cru. Por que a gente usa a maisena crua? Porque a maisena ela tem uma composição de amido, além de ser um amido mais resistente, ela tem uma cadeia de glicose muito grande, que são os que a gente chama de polímeros de glicose. Então, à medida que a maisena vai sendo quebrada, ela vai sendo digerida lentamente. Então, a maisena que é consumida no intestino, ela libera a glicose muito lentamente para a corrente sanguínea. E com isso a gente garante que a glicemia fique normal por um período de tempo maior. Então, a gente intercala dieta com a maisena. Ele come 6 horas da manhã, aí, por exemplo, 7h30 você dá maisena, e a cada 3 ou 4 horas ou 6 horas, depende da resposta do paciente, a gente faz essa terapia com amido cru. Muitos estudos que são feitos lá fora, com os grupos que trabalham com glicogenose, recomendam, no paciente que tem diagnóstico de glicogenose, a realização da gastrostomia, né? E lá no nosso serviço, a gente tem tido uma experiência assim, muito ruim, do ponto de vista de não recomendar gastrostomia. Porque em determinado momento esses pacientes fazem quadros de recusa alimentar, não comem, fazem uma inapetência e o pai não tem como alimentar. Então a gente tem muitos pacientes que vivem indo para a emergência nesses quadros de gripe, infecção, que não comem, que tem que ficar lá na emergência até passar o quadro porque não querem comer. E se não comem, fazem hipoglicemia. Então, nós já temos até adotado lá no serviço, o paciente fez o diagnóstico, a gente recomenda a gastrostomia dentro do próprio serviço, e a gente agora está fazendo um estudo comparando os que fizeram gastrostomia com os que não fizeram gastrostomia, porque a gente percebe uma evolução clínica melhor daqueles que são gastrostomizados, porque quando está no período de crise, a mãe infunde a dieta pela gastrostomia e fica tudo bem. Até os exames laboratoriais se mantêm compensados mesmo durante o período de crise. Mas isso ainda é muito controverso. A gente teve muita dificuldade no serviço. Quando se fala em gastrostomia, você cria um pânico, né, na vida dos pacientes. Mas quando a família lida com aquilo, na crise, eles chegam a falar, poxa, doutor, realmente, se não fosse essa gastrostomia,
eu não sei o que seria do meu filho. Então, alguns serviços já orientam essa realização de gastrostomia para a gente melhorar a resposta do paciente ao manejo dietético. No caso da glicogenose, a gente tem que fazer restrição dos açúcares simples. Por quê? Porque o excesso de açúcar vai todo ser depositado no fígado. Então, a gente restringe da dieta frutose, sacarose, lactose e galactose. A gente faz uma oferta de carboidratos controlada, sem a oferta desses açúcares simples, para evitar o acúmulo no fígado, além de suplementar vitaminas e minerais. Próximo. Então, a terapia do amido cru, ela é estabelecida de acordo com a idade do paciente, tá? É só para vocês conhecerem a recomendação de dose para os menores de 2 anos e para os maiores de 2 anos. Esse intervalo de oferta pode ser diferenciado. Próximo. Próximo. E, na verdade, o papel da nutrição dentro dos erros inatos do metabolismo, já finalizando, eu disse para vocês que eu gostava de falar um pouco, é trabalhar dentro de um universo restrito a esse grupo de alimentos, porque vocês viram que a restrição é muito grande, e o que sobra para a gente são frutas, verduras, folhas, né, arroz, e a gente tem que fazer, dentro desse universo de possibilidades que eles têm, criar um novo universo, elaborar receitas, né, criar formas gostosas, apresentáveis para estimular esse paciente a seguir a dieta e tentar fazer um aporte nutricional adequado para esses pacientes. Próximo. Pode passar, o doutor Emerson já falou sobre isso. Então, para muitas doenças do erro inato do metabolismo, a dieta ainda é o único tratamento, ainda não se descobriu uma cura, uma vacina, uma terapia de reposição enzimática. Então, é necessário fazer a dieta para evitar os sintomas e melhorar o prognóstico definitivo. É muito importante que os profissionais de saúde conheçam a abordagem clínica e medicamentosa, dietética de cada erro inato do metabolismo e que essas condutas sejam individualizadas para cada criança. E é importante manter um acompanhamento clínico laboratorial periódico para que a gente monitore a efetividade desse tratamento. Próximo. Então, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. É um universo muito grande de doenças, são terapias muito complexas e cada uma tem uma recomendação específica. Então, eu acho que, na verdade, o grande objetivo aqui é só pincelar para vocês que essas doenças existem, que o tratamento é possível e que dentro das doenças que têm tratamento dietético, a gente ainda tem um grande caminho a percorrer, mas a gente também já avançou muito no sentido de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Eu agradeço a atenção, peço desculpas pelo horário e qualquer dúvida, meu e-mail de contato está ali disponível, tá bom? Só queria chamar a atenção também para uma coisinha que eu esqueci de falar. Dr. Emerson trouxe na aula dele que tem o CIEM, que é um centro de referência, para estar orientando a gente quando tem um caso grave, desconhecido. Mas tanto o CIEM quanto algumas empresas, eles já desenvolveram pequenos protocolos, né, organogramas, que mostram para a gente, na crise aguda, dependendo do sintoma do paciente, o que a gente suspeita, qual é o tipo de coleta, qual é o tipo de rota metabólica envolvida. E já está disponível no site da CMW Saúde, né, o organogramazinho com relação a essa suspeita diagnóstica e o que fazer no caso dessas suspeitas. Isso acaba facilitando um pouco, né, o nosso raciocínio no que pensar em como conduzir. Era para ter falado isso, eu acabei esquecendo.